Salve, salve, querida turma. Aqui quem está falando é o professor Carlos. E na nossa aula de hoje nós vamos abordar a unidade 2, que tem como título Os países emergentes da economia mundial. Dão destaque para a Índia, os tigres asiáticos e os novos tigres asiáticos. Quando nós vamos abordar a Índia, a gente tem que ter em mente o seguinte: a Índia é um dos países mais populosos da Terra. A capital da Índia é Nova Delhi e a Índia apresenta uma superpopulação absoluta de cerca de 1,2 bilhão de habitantes, né? Os idiomas oficiais são o inglês e o hindi. Existem ainda aproximadamente 15 línguas diferentes e mais de 1.000 dialetos, né? Então, esse é o cenário da Índia, tá certo? Esse é o cenário, né, desse país emergente. Esse é o cenário de um país do sul da Ásia, né? Um país que apresenta uma enorme população. A gente tem que ter em mente que a Índia, ela teve a sua independência do Reino Unido na década de 40, para ser mais preciso, no ano de 47. O país ele passava, né, por disputa entre hindus e muçulmanos. Com isso, a região sofreu uma intervenção da ONU, né, e estabeleceu a divisão do território indiano em Paquistão Oriental e Paquistão Ocidental, área muçulmana e área hindu. Em 71 ocorreu o desmembramento do Paquistão Oriental, que se transformou em Bangladesh, né? Então, esse é o contexto indiano, né? Outra coisa que a gente precisa falar é o conflito que se estabelece nessa área, nesse território asiático, né? Um elemento que a gente tem que destacar do conflito é o conflito da Caxemira. A Caxemira é o único estado indiano com maioria muçulmana, né? 2/3 da região da Caxemira estão sob o controle dos indianos e o restante pertence ao Paquistão. Trata-se de uma província do norte da Índia, cujo território, composto por 90% de montanhas, faz fronteira com a China e Paquistão, né? Então, essa é uma área de extrema disputa. Ela tem como fundo o quê? O elemento religioso, né? Então, isso se dá porque em 47, um grande marajá da Caxemira, ele pede um apoio a tropas indianas para se defender da invasão de tribos, né, dos Patãs. E aí, qual é a consequência disso? Ele assina um instrumento, né, ele assinou um instrumento de acesso à União Indiana, em que admitia que a região se tornasse Estado indiano. Desde então, o Paquistão reclama a realização de um plebiscito, isto é, um voto popular, né, com a finalidade de perguntar à população qual país ela realmente gostaria de compor, Paquistão ou Índia. Há de se ressaltar que grande parte dessa população, ou seja, 7 milhões de habitantes, confessa a fé muçulmana. Só para que a gente possa fazer um paralelo, o Rio de Janeiro, o município do Rio, tem 6 milhões de habitantes. Só para que a gente possa estabelecer um paralelo, né? Então a Índia, a forma de governo da Índia é o parlamentarismo, né? Nos últimos anos, seus 25 estados e 7 uniões territoriais passaram a experimentar um momento mais democrático, pois há liberdade de atuação dos partidos políticos que refletem a estrutura cultural do país, como o Partido Progressista e o Fundamentalista. Mesmo com esses avanços, a gente tem que destacar isso, ainda persiste na Índia uma estrutura de castas, né? E aí é algo muito intrigante, porque a gente percebe que existe na Índia todo um avanço, né? Toda uma perspectiva, mas a Índia ela é muito estratificada. Existe as classes na Índia, né? Tem os Brahman, tem esses nomes estranhos aí, né? Então, mas assim, o que é importante a gente compreender é que existe uma classificação, uma estratificação social. Os Dalits, né? Eles são a população mais pobre, né? mais
é a galera dos trabalhadores mais braçais, né? Então nós temos os Sudras, que são os operários, o Vaisyas, me perdoe pela minha pronúncia, é ridícula. São comerciantes, que são são comerciantes, mercadores e artesãos, né? Nós temos os Kshatriyas, né? Que são guerreiros e governantes, e os Brahmanes, que são religiosos, intelectuais, ou seja, a galera que tem dinheiro, né? Então existe essa estratificação da sociedade em sistema de castas, né? Então, em termos gerais, a Índia, né, apresenta uma agricultura associada às condições do clima de monções, e eu já vou destacar o que é isso, e o setor agropecuário, ele emprega grande parte da população, da parte da mão de obra disponível no país, né? A agricultura geralmente é praticada de forma tradicional, né, ou seja, manual, extensiva e sem muita utilização de tecnologia, além da agricultura de subsistência. Há outras lavouras de plantation, ou seja, com a produção voltada para o abastecimento do mercado externo, né? A Índia é um país politeísta, ou seja, o culto a diversas entidades, por isso poli muito para os deuses, né? Então esse é o contexto indiano. E eu gostaria de só fazer mais uma observação sobre essa característica da Índia, é que a produção industrial, né, ela é responsável por 1/4 da riqueza nacional. As principais áreas industriais encontram-se na cidade de Calcutá, Nova Delhi, Mumbai e Madras. Existem 2 segmentos industriais importantes na Índia: indústria tradicional, com tecnologia clássica, né? Eu estou falando de alimentícios, têxteis, mecânicos, siderúrgicos e químicos, e a indústria de tecnologia de ponta, né? Artefatos nucleares, satélites e informática, com destaque para a região de Bangalore, né? É uma área conhecida como o Vale do Silício, né? Ou seja, pela presença da indústria de informática. E aí a gente parte, galera, para o clima de tropical de monções, né? Isso se dá, né? A Índia ela apresenta esse fenômeno, né? Primeiro, ao norte da Índia, a gente tem que lembrar que existe uma enorme, né? Um enorme relevo, né? Uma enorme forma de mais de 8.000 metros, que é o Monte Everest, né? Então, partindo desse princípio, existe um deslocamento, pelo menos no inverno, né? De uma área, encontro de massas diferentes, o que propicia elevados índices pluviométricos, elevado índice de chuva. Só para que a gente possa entender, as precipitações elas chegam a 5.000 milímetros por ano, né? Então esse é o cenário indiano. Então a altitude é um fator climático importante na Ásia meridional, pois uma extensa barreira de montanhas com altitudes superiores a 2.000 metros ocupa o norte da Índia, determinando a forte influência no comportamento das temperaturas regionais. Ou seja, tem essa forma de relevo e ainda atrás ainda, né? Mais ao norte ainda tem o Everest. A influência climática da maritimidade é muito forte nessa região, pois ameniza os extremos de temperatura e elevada umidade do ar, contribuindo para a formação de elevados índices pluviométricos, ou seja, índices de chuva, né? A região é marcada pelos ventos de monções, determinantes de um comportamento climático que não se repete em nenhum outro lugar do globo terrestre. Durante os meses de verão no hemisfério norte, que corresponde a junho a setembro, a temperatura das águas do Oceano Índico está mais fria que a temperatura do ar sobre o continente, já que o inverno, né, sobre essas águas principalmente no hemisfério sul, né? Então ou seja, né, a temperatura do ar sobre o Oceano Índico no hemisfério sul é relativamente mais baixa que a do hemisfério norte, determinando uma maior pressão atmosférica. Essa diferença de pressão provoca deslocamento de massas de ar do sul para o norte, ou seja, massas de ar com densidade, temperatura e pressão totalmente distinta ao se colidirem, né, ao se encontrarem,
gera enormes índices pluviométricos, ou seja, enormes índices de chuva. Somente 2 regiões deixam de ser atingidas pelas monções, que são as chuvas de verão, né? Monções. O oeste da Índia, onde se localiza o deserto de Thar, e uma faixa de fronteira central indiana, né? Só para que a gente possa fazer uma análise comparativa, de 500 a 1.000 milímetros de chuva por ano, diferentemente de 5.000 milímetros, né? E aí nós partimos para os tigres asiáticos e os novos tigres asiáticos, né? A gente tem que ter em mente que os tigres asiáticos, né, eles são esses países que se industrializaram no século XX, né? Existem na Ásia alguns países que têm se destacado no contexto econômico mundial. A industrialização desses países ocorreu a partir da década de 60. São popularmente chamados tigres asiáticos. E eu estou falando de Singapura, né? E eu estou falando de Taiwan, ou Formosa, Hong Kong e Coreia do Sul. São os tigres asiáticos, né? Há uma distinção porque nós temos tigres asiáticos entre mais clássicos, que são a Coreia do Sul e o Taiwan, e os novos tigres asiáticos são Filipinas, Singapura, Indonésia, Malásia e Tailândia. Filipinas, Singapura, Indonésia, Malásia e Tailândia, né? Então essa corresponde à característica dos tigres asiáticos, ou seja, países que se industrializaram, né, mais recentemente. Nos anos 90 surgiram os novos tigres asiáticos, Malásia, Tailândia, Indonésia e Filipinas. Tigres asiáticos, os novos tigres asiáticos recebem também a denominação de novos países industrializados, né? Ou seja, uma industrialização tardia, pois tal processo ocorreu após a Segunda Guerra Mundial e difere da Inglaterra, Japão, Alemanha, França, etc., né? Pelo fato destes últimos terem realizado suas revoluções industriais no século XVIII, XIX e início do XX. Os novos tigres asiáticos, e aí está um elemento que a gente tem que pensar muito, né? Essa coisa maravilhosa do capitalismo moderno, né? Os novos tigres asiáticos apresentam um processo industrial mais recente, preste atenção, baseado em uma política de diminuição de impostos, uso intenso dos recursos naturais, a ausência de legislação ambiental, mão de obra barata, inexistência da maior parte dos direitos trabalhistas, acompanhada de restrição à associação sindical, grande intervenção do Estado na economia e concentração de capital. Olha que coisa maravilhosa, né? Então empresas como Nike, Adidas, etc., Puma, buscam esses mercados, buscam essas áreas da Ásia justamente por isso. São leis trabalhistas ambientais mais flexíveis, leis que não internalizam os custos na produção, né? O que torna o produto na sua fabricação mais barato, enormemente mais barato, e é evidente, né? O desenvolvimento desses produtos, né, se dá no país de origem da empresa, da transnacional. Mas o desenvolvimento, a atividade industrial, a confecção, se dá nos países onde a mão de obra é mais barata. Tá certo? E para finalizar, nos novos tigres asiáticos, a qualidade de vida não melhorou, e quando eu falo sobre os novos tigres asiáticos, eu estou falando de Filipinas, Tailândia, Singapura, Malásia e Indonésia. A qualidade de vida não melhorou para grande parte da sua população. Um dos fatores responsáveis por essa situação é o fato de a economia desses países estar voltada para o interesse capital externo, em prejuízo ou dano às necessidades de sua população. Na área da educação, considerada uma dos pilares da economia do modelo econômico dos novos tigres asiáticos, o analfabetismo ainda é um grande desafio a ser vencido, pois o número de pessoas analfabetas ou com baixa escolaridade ainda é alto. Queridos, eu encerro por aqui a minha aula, tá? Eu vou deixar uma atividade para vocês. Busquem transnacionais que têm uma atividade industrial nesses países, dos tigres ou dos novos tigres asiáticos. E tentem buscar saber o que estimulou, o que atraiu essas empresas, tá? Um grande abraço a todos e até uma próxima.